ouvir, Deus. Eis-me aqui, eu quero te sentir. Eis-me aqui, eu quero te ouvir. Fala conosco neste lugar, Senhor. Eu preciso te ouvir, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eis-me aqui, pobre e fraco, mas eu creio que a tua graça me basta, Senhor. O que eu mais quero, o que eu preciso é do teu poder, que ele se aperfeiçoe sobre mim. O que eu mais quero, tudo que eu preciso, meu Deus, é da tua presença em mim, Senhor. Cante uma vez comigo, por favor. Eis-me aqui, eu quero te ouvir, diga. Te ouvir, eis-me aqui. Eis-me. Eu quero te sentir, eu quero te sentir. Eis-me aqui, pobre e fraco, mas eu creio que a tua graça me basta. A tua graça me basta, ó meu Senhor Jesus. A tua graça me basta. A tua graça me basta, Senhor Jesus. A tua graça me basta. Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra no livro de Marcos. Marcos capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Eu gostaria mais uma vez de agradecer pelo carinho de todos que nos receberam tão bem nessa casa de oração, nessa comunidade. A você que carinhosamente se dispôs do seu tempo para vir celebrar a Jesus conosco nesse lugar. Pastor Zaqueu, sua esposa, nos receberam em sua casa carinhosamente. Muito obrigado a toda a direção, aos líderes dessa igreja, pastor Odilon, as pessoas responsáveis por abrirem as portas dessa casa para nos receberem. Deus abençoe vocês. Eu tenho que deixar isso registrado nessa noite. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Todos acharam? Essa é uma passagem muito conhecida. E antes de lermos, eu gostaria que você lembrasse qual é o tema dessa noite. Qual é o tema dessa noite? Quem está com fome diz amém? Todo mundo está com fome? Todo mundo? Oh, que mancada, gente. Então é o seguinte. Quem pegar esse microfone depois das 10 da noite, vai ter que pagar um Big Mac para cada um. Combinado assim? Não tem muita gente curtindo mais Big Mac, né? Já era essa época. Vamos lá. É uma passagem muito conhecida, eu não quero tomar muito tempo, é apenas uma reflexão.
algo que Deus colocou no nosso coração nessa noite. E eu gostaria apenas de sublinhar alguns acontecimentos dessa passagem. E eu creio que vocês já devem ter ouvido dezenas de sermões a respeito dessa passagem. Marcos capítulo 5, versículo 25 diz assim. Está escrito ali, mas eu vou ler aqui, tá? Não sei se tem alguma coisa diferente. Está pouca coisa diferente. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia e havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito. Mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam. Em algumas outras passagens você vai ver que foi Pedro que respondeu. E disseram, o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse, minha filha, você sarou, porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Tem um pouquinho antes de onde nós começamos a ler, eu vou ler aqui apenas o versículo 21. Está assim, Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou-se aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência, a minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela, para que sare e viva. E Jesus foi com ele, uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Eu inverti a ordem dos fatos nessa passagem propositalmente. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa mulher. Uma mulher que não se sabe o nome, não se sabe a origem. A história sequer conhece algum outro fato dessa mulher. Nenhum historiador, nenhum teólogo sequer sabe de onde ela veio, o que ela estava fazendo ali e para onde que ela foi depois disso. Mas de uma coisa é certa, essa mulher conseguiu chamar a atenção de Jesus. Essa mulher conseguiu chamar a atenção dos apóstolos, que escreveram e registraram esses fatos nas Escrituras Sagradas. Curva sua fronte, por favor. Senhor, mais uma vez estamos aqui, pedindo que o Senhor estenda suas mãos sobre este lugar nessa noite. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê poder, que o Senhor se agrade do nosso coração e que a Tua vontade seja feita sobre nós e que venha sobre nós incondicionalmente o Teu reino e que a Tua boa obra seja feita em nós e através de nós. Amém. Essa mulher estava num seguinte problema. Ela não estava presa, mas ela estava num lugar em que uma lei instituída por Moisés, você vai encontrar essa passagem mais ou menos, Deuteronômio 17, mais ou menos, e era um costume judaico muito, muito, muito antigo, de muito antes de Jesus, que era o seguinte, qualquer pessoa, isso foi até estabelecido em uma excursão que eles estavam andando, e isso foi estabelecido naquele lugar. Qualquer pessoa que do seu corpo saísse sangue, ou qualquer tipo de secreção involuntariamente, essa pessoa era considerada impura. Isso servia para os homens, no caso dos homens leprosos. Eles eram considerados impuros. E acontecia com as mulheres no período menstrual. No período menstrual, as mulheres eram consideradas impuras. Para isso, cada civilização, ou cada sociedade, ou cada grupo de pessoas, cada cidade, deveria fazer para si
um lugar chamado Arraial dos Impuros, para mulher e para homem. Talvez até afastado da sociedade. Essa pessoa não podia ter contato com ninguém. Essa pessoa não podia ter contato com qualquer coisa que uma outra pessoa não impura tocasse. Essa pessoa não podia pegar numa cadeira, se você pegasse depois, você era considerado impuro. Esse era o costume que regia a sociedade daquele tempo, a sociedade em que essa mulher estava inserida. Pois bem, chegou-se um dia, essa mulher, como habitualmente ia para esse lugar, para esse arraial dos impuros, como costume, ela notou que essa hemorragia, ou aquele período menstrual natural de todas as mulheres, não passava, não se extinguia. Então se determinou que ela tinha uma hemorragia, ela tinha um problema de saúde. Mas, de qualquer ponto, segundo a lei de Moisés, ela não podia estar no meio da sociedade. Só que acontece que esse problema, na vida dessa mulher, não durou uma semana, não durou 2 semanas, não durou 1 ou 2 ou 3 meses, não durou 1 ano, não durou 2 anos. Aquela mulher estava enclausurada naquele lugar por exatamente 12 anos. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, é que todas as vezes, principalmente para os jovens, todas as vezes em que nós lemos e que nós aprendemos sobre as Escrituras, na grande maioria das vezes, nós lemos as Escrituras e não conseguimos fazer uma associação entre o que está nas Escrituras e entre a nossa vida. Ou seja, toda vez que a gente lê sobre o Jardim do Éden, toda vez que a gente lê que Deus abriu o mar, todas as vezes que a gente lê que o povo andou durante 40 anos no deserto e a roupa crescia no corpo, todas as vezes que a gente lê que Jesus tocou no cego, o cego enxergou, todas as vezes que a gente lê que Jesus teve um diálogo com o coxo saiu andando, parece que isso, dependendo da forma de que do seu momento, isso é recebido por nós, como um folclore. Parece que tudo é muito bonitinho. Talvez, o que eu estou dizendo, eu gostaria que vocês entendessem que todas as vezes, Deus tem me tocado nesses últimos tempos, e todas as vezes em que eu leio mesmo as passagens que eu aprendi com meu pai, que já é pastor há mais de 30 anos, quando eu releio os milagres de Jesus, quando eu leio e quando eu me deparo com o tamanho da beleza e da santidade de Jesus Cristo e a beleza das Escrituras, isso me constrange, é como se isso me colocasse contra a parede e me segurasse pelo pescoço. E falasse, rapaz, está vendo como você não vale nada, como a sua vida não vale nada sem Jesus, como você é um cara sem vergonha, sem Jesus, a sua vida não tem nenhum sentido. Isso me constrange e me faz entender que cada dia mais eu preciso de Jesus, que cada dia mais eu preciso estar mergulhado e aprofundado nas Escrituras. Cada dia mais eu preciso conhecer mais a Deus. Cada dia mais o meu coração tem que estar mais cheio das coisas de Deus, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então enche o seu coração das maravilhas de Deus, em nome de Jesus. O que eu quero que você entenda é que esses fatos que nós lemos, os milagres de Jesus, os milagres do povo de Israel, eles aconteceram com pessoas reais. Eu me estremeço todas as vezes em que eu reflito, em que eu penso, em que eu falo, poxa vida, existiram pessoas que andaram com Jesus. Imagine você aí. Já pensou você andar com Jesus Cristo do seu lado? Você falar com Jesus Cristo como se estivesse falando com o seu pastor, ele na sua frente. E ele chega para o cego Bartimeu, por exemplo, e fala assim, o que você quer que eu faça por você? Mas, gente, é Jesus Cristo. Você consegue entender o tamanho dessa beleza, o tamanho desse poder? Você consegue entender, você consegue ver o tamanho do privilégio que essas pessoas tiveram de estar frente a frente com o Mestre. Mas isso não é caso de entristecimento para nós. Porque quando ele subiu, ele disse que deixaria conosco o Espírito Santo, e é isso que enche os nossos corações. Amém? Então, eu gostaria que você enxergasse as Escrituras por essa perspectiva, entendendo que são fatos reais, com pessoas reais, pessoas que sofreram como você sofre, pessoas que choraram como você chora, pessoas que pisaram, pessoas que sujaram os pés como você suja. Jesus sujou os pés, empoeirou os seus pés, do mesmo modo que nós empoeiramos e sujamos o nosso. Jesus chorou, nós também choramos. Jesus sentiu dor, nós também sentimos. Todos esses fatos são reais. Amém? Essa mulher estava sofrendo de um grande mal e, pela lei da sociedade, ela tinha que ficar no arraial dos impuros, até que uma solução fosse tomada.
talvez alguma providência. O que acontece é que, talvez, pelo fato da Bíblia ter citado o fato de que ela tinha gastado todo o seu dinheiro, me faz entender que aquela mulher dispunha de algum tipo de recurso anteriormente a ser colocada naquele lugar. Porque, de alguma forma, ela não queria ficar naquele lugar, a ponto de ela gastar todo o seu dinheiro. Então, vamos pensar um pouco na vida dessa mulher. Como seriam para nós? Vamos trazer o tempo para a nossa vida. Vamos nos colocar nesse lugar. Quem aqui já passou... Curitiba é uma cidade bem grande, mas quem aqui já passou 20 minutos na fila de um banco? Glória a Deus, tem gente que não vai ao banco. Meu Deus, deve ter 12 anos de idade, né? Quem aqui já passou meia hora na fila do supermercado? Ah, isso aí todo mundo, né, gente? Nem que seja na fila da Bomboniere, né? Quem aqui já passou 1 hora esperando por atendimento? Isso é padrão FIFA, né, no Brasil. Quem já passou 1 hora esperando atendimento médico? 1 hora é pouco, né? Luxo, né? 1 hora é convênio, né? Se esperasse 1 hora, estava bom, né, irmãos? Agora eu gostaria de perguntar para você, não precisa me responder, mas gostaria de deixar essa pergunta no seu coração. O que acontece na sua vida? O que se passa na sua cabeça quando você está esperando 20, 30, 40, 50 minutos ou 60 minutos esperando por atenção? E você não tem perspectiva nenhuma perspectiva de ser atendido. E você já está totalmente frustrado porque você não foi e você não vai ser atendido no tempo que você quer. Não é uma grande frustração? É ou não é? Não é uma grande frustração? Acontece que essa mulher, a gente não consegue ver a nossa vida passar. Acontece que essa mulher estava esperando por atenção por 12 anos. Você consegue entender o tamanho da dimensão, o tamanho dos sofrimentos dessa mulher? Esperando que alguém lhe desse atenção por 12 anos. E ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, ou seja, ela já não tinha mais nada a oferecer para ninguém. E as Escrituras dizem uma coisa. Imagine você que esse era um lugar muito rotativo de mulheres. Porque se na vida da mulher ela tinha que passar por esse lugar todos os meses, e ela passou naquele lugar, ela ficou durante 12 anos, com certeza ela conheceu muita gente naquele lugar. Então, com certeza, ela ouviu falar da vida de muita gente. Talvez até ela tenha virado a maior fofoqueira da região. Porque ela, com certeza, muitas pessoas compartilharam muitas coisas com essa mulher. Mas um dia, e a Bíblia diz aqui, mas um dia, ela ouviu falar de Jesus Cristo. Ah, não, você teria glorificado mais alto, se você tivesse entendido. Um dia, essa mulher ouviu falar de Jesus Cristo. Ela, no versículo 27 diz, ela havia escutado falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão. Vamos frisar esse ponto. Essa mulher ouviu falar de Jesus Cristo. Vale lembrá-los que, segundo a lei, qualquer impuro, esse é o detalhe que eu não disse, qualquer impuro que fosse encontrado no meio da sociedade, poderia ser apedrejado até a morte. Esse era o grande detalhe. Essa era a pena, se ela saísse daquele lugar. Talvez não tinha nem segurança. Acho que as pessoas poderiam falar, você pode sair daí, você que sabe. Só que se qualquer pessoa a encontrasse no meio da rua, poderia apedrejá-la até a morte. Mas, a Bíblia, eu vou dizer mais uma vez, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus Cristo. Mas note que ela tinha uma grande dificuldade, que não está relatado na Bíblia, mas que nós sabemos que isso aconteceu. Ela tinha que sair desse lugar, do arraial dos impuros, para se encontrar com Jesus Cristo em outra localidade. Mas ela não podia sair da onde estava para encontrar Jesus, porque qualquer pessoa que a encontrasse no meio da rua poderia matá-la, porque ela estava ferindo a lei de Moisés. Então, aquela mulher tinha duas escolhas. Duas opções. Ou ela ficava onde estava, acomodada, esperando que alguma coisa acontecesse, ali onde ela estava, sem tomar posição nenhuma. A vida estava ruim, mas estava andando.
ou como diz o Tiririca, pior do que está não fica. Ou ela tomava uma posição, se levantava daquele lugar e entendia que Jesus Cristo é maior do que a lei e que poderia mudar a vida dela. Ou seja, quando aquela mulher estava naquele lugar, de alguma forma, eu entendo assim, aquela mulher foi evangelizada, porque ela ouviu falar do homem de Nazaré, que fazia milagres e poderia transformar a vida dela. Não só sarar daquele problema, mas poderia transformar a vida dela instantaneamente, para o resto da sua vida, e lhe garantir salvação. O tamanho da dificuldade dessa mulher se estende se nós pensarmos que talvez ela estivesse longe dos seus parentes, longe do seu marido, talvez longe dos seus pais, longe dos seus filhos, não se sabia se ela era casada. O milagre de Jesus foi tão grande e tão notório que a história não registra alguns detalhes da vida dessa mulher. Mas, como eu disse para vocês no começo, enxergando por uma perspectiva humana e no plano que nós vivemos, nós podemos entender o tamanho do sofrimento daquela mulher. Então, as Escrituras dizem que aquela mulher tomou uma opção, se agarrou em uma opção. E qual foi? Ela colocou no seu coração a ideia de que ela ia encontrar Jesus Cristo. Ela disse, eu vou sair daqui, eu vou encontrar Jesus Cristo, e Ele vai transformar a minha vida. Eu vou sair daqui, eu vou encontrar Jesus Cristo, e Ele vai transformar a minha vida. Então a Bíblia diz que, em algumas outras versões, você vai encontrar que ela andou durante muito tempo, e se você lembrar, ela não tinha mais nenhum recurso. E só para vocês lembrarem, no verão no Oriente Médio, faz mais ou menos 45, 50 graus esses dias se fez na Índia. Muito fácil. Uma mulher que não tinha recurso, vamos supostamente dizer que ela tem andado no deserto durante 3 ou 5 ou 10 quilômetros para encontrar Jesus. E ela tenha sentido muita sede, mas a Bíblia diz que ela não tinha mais. O que ela não tinha mais era? Ela não tinha mais? Ok, então ela enfrentou o sol, ela enfrentou a sede e continua andando. E ela pode ter sentido fome. Mais uma vez, ela não poderia comer. Talvez ela não tinha calculado esse tamanho de dificuldade. Mas, enfim, enfrentando o sol, enfrentando a sede, enfrentando a fome, ela continuou no seu propósito de encontrar Jesus Cristo. Então, enfim, ela chega onde Jesus estava. Que maravilha, ela chegou onde Jesus estava. Mas alguns historiadores dizem que quando ela chegou aonde Jesus estava, em volta de Jesus, a Bíblia diz, existia uma grande multidão. E dizem que estavam em volta de Jesus cerca de 20.000 pessoas. Então imagine você, uma pessoa debilitada, talvez até anêmica por passar um problema de saúde durante 12 anos, com uma grande hemorragia, tendo que andar numa grande distância ou média distância. Nessas circunstâncias não importa a distância, mas tendo enfrentado tudo o que enfrentou, chega até onde Jesus estava, e ela teria que enfrentar uma multidão de 20.000 pessoas, sendo que ela não poderia ser vista por ninguém, porque senão ela poderia ter sido morta. Ela poderia ter aberto mão desse propósito, e pensado, não, eu vou ficar aqui mesmo, aqui está bom, está ruim, mas eu fico aqui, eu entendo, esses são os planos de Deus para mim, eu entendo, a minha vida é assim, eu vou ficar quietinho aqui. Estou sentindo fome, não tenho como comprar comida, eu vou para casa. Eu estou sentindo sede, eu vou para casa. Não, está muito quente o sol, não, amanhã eu vou, de noite eu vou. Tem muita gente lá, Jesus, se o pessoal me encontrar, vai ter bate-boca, vou ter que discutir com o pessoal. Sabe que mulher gosta de bater boca, né, irmãos? Sou casado, sei disso, não estou brincando. Mas ela teve inúmeras oportunidades para ter aberto mão do seu propósito de lá atrás, quando ela disse, eu vou sair daqui, eu vou encontrar Jesus, e Ele vai mudar a minha história. Mas isso estava pegando fogo no seu coração, estava ardendo no seu coração. E eu tenho certeza que quando ela chegou diante daquela multidão, ela se lembrou da posição que ela tomou lá atrás. Ela disse, eu vou sair daqui, eu vou encontrar Jesus e Ele vai mudar a minha história. Ela pode até ter dito, eu vou enfrentar essa multidão, não importa mais, não importa. Eu vou entregar a minha vida para Jesus, porque agora eu entendo
que a minha vida só faz sentido nele, e ele é o único que tem o poder para transformar e para restaurar a minha vida. Então a Bíblia diz, e eu imagino, a Bíblia diz que ela enfrentou a multidão, mas eu imagino indo além, que ela enfrentou enfrentou 2, enfrentou 10, enfrentou 20, enfrentou 50, enfrentou 100, enfrentou 500, enfrentou 1.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Então ela chegou até onde Jesus estava. E a Bíblia mesmo diz que ela apenas conseguiu segurar na barra das vestes de Jesus. Talvez porque as suas forças tinham acabado, depois de ter enfrentado tantos obstáculos para encontrar Jesus. Então eu imagino que para segurar na barra das vestes de Jesus, para que eu consiga segurar na barra das vestes de alguém, eu teria que me prostrar diante dessa pessoa, para que eu pudesse segurar na barra das vestes de Jesus. Talvez ela tenha se prostrado. E sabe o que aconteceu? Jesus se sentiu incomodado, porque ele sentiu que dele saiu o poder. Então Jesus vira para Pedro e fala assim: alguém me tocou. E Pedro fala assim: mas é óbvio que alguém te tocou, mestre. A multidão te empurra de trás para frente, da esquerda para a direita, é óbvio que alguém te tocou. Não. Pedro, não é isso que eu estou falando. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Nesse exato momento, de mim saiu poder. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro, e Pedro não estava conseguindo entender, era o seguinte: existem aqui 20.000 pessoas à minha volta, mas apenas uma pessoa se prostrou na minha presença. E a palavra dele diz que Jesus não recusa um coração. Ele não recusa um coração. Ele não recusa um coração. Quando você se prostra diante de Jesus, você está declarando que o seu coração está totalmente quebrantado e que você é totalmente dependente dele. Então aquela mulher não teve dúvidas. Quando ela segurou nas vestes de Jesus, ela tinha certeza que alguma coisa poderia acontecer na sua vida naquele instante, a ponto de incomodar Jesus. Então Jesus fica procurando quem foi que fez aquele negócio, quem foi que tocou nele com tamanha fé, até que ela mesma se declara e diz: Senhor, fui eu. E Jesus vira para ela e fala assim: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Eu já ouvi alguns teólogos, alguns pastores dizendo, e eu assumo também esse ponto de vista, de que além de ela ter sido curada, instantaneamente, naquele momento, ela tenha sido curada, ela também recebeu salvação. Porque senão Jesus não teria dito: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. E aí você vira para mim agora, você fala: mas Cláudio, o que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com essa mulher? O que é que eu tenho a ver com essa história? Eu vou trazer isso para os nossos dias, nos comparando e me incluindo nessa. Que muitas vezes nós tomamos uma posição até de sair daquele lugar em que nós estamos e que nós temos a convicção de que lá nós não vamos encontrar Jesus. Talvez você esteja no arraial do impuro, ou no arraial dos excluídos, que você mesmo criou, pode ser o arraial de algum vício, de alguma coisa. Talvez você esteja em algum lugar, querido, em algum lugar, no seu íntimo. Talvez você tenha se lançado a algum lugar, você tenha criado barreiras. E você já é adulto o suficiente para entender e para saber que nesse lugar em que você está, vivendo do jeito que você está vivendo, você sabe que você não vai encontrar Jesus Cristo. Fazendo as coisas que você faz, falando do jeito que você fala, pensando do jeito que você pensa, você já tem essa convicção: do jeito que eu estou, eu não vou encontrar Jesus Cristo. O exemplo que eu quero trazer dessa mulher para as nossas vidas nessa noite é a posição em que ela tomou lá atrás, em que ela se levantou da onde estava e pensou: eu vou ter que enfrentar um monte de coisa, eu vou ter que enfrentar a fome, a sede, o sol, eu enfrento tudo o que eu tiver que enfrentar, mas eu vou sair daqui, eu vou encontrar Jesus e Ele vai transformar na minha vida. Essa é a atitude que nós temos que tomar. Esteja você enclausurado no arraial que seja, no vício, na pornografia, no adultério, eu digo para você que se você tomar uma decisão hoje, olha aqui para mim, se você tomar uma decisão hoje, Jesus vai te encontrar. Não importa a multidão de pecados que esteja sobre você, Jesus vai te encontrar, vai segurar nas tuas mãos e vai transformar a tua vida, pois Ele é poderoso para salvar, e Ele não rejeita um coração quebrantado. Quando
E Jesus estava ali naquele lugar e não tinha nem conhecimento dessa mulher. Eis que, um pouquinho antes, foi por isso que eu li a história de Jairo um pouco antes, Jesus estava passando por um lugar e chega um cara chamado Jairo. Esse cara se joga nos pés de Jesus do mesmo jeito. Ele se prostra, se lança aos pés de Jesus. Ele começa a gritar: Jesus, por favor, vai até a minha casa e coloque a sua mão sobre a cabeça da minha filha, porque ela está morta. Eu tenho certeza que se você colocar a mão sobre a cabeça da minha filha, ela viverá e será curada. Mas vamos entender um pouco sobre a história de Jairo, rapidamente. Jairo era governador ou príncipe da sinagoga. Jairo era um homem muito honrado. Jairo tinha vestes com ouro, com ornamentos, tinha um chapéu, tinha uma coisa toda. Era um homem muito influente naquela sociedade. Alguns dizem até que quando Jairo passava, as pessoas lhe faziam continência, lhe batiam continência, porque Jairo era uma grande autoridade daquele lugar. Mas eis que um dia, Jairo se encontra dentro da sua casa, com a sua filha morta, talvez doente, ou talvez morta, mas ele disse para Jesus que já estava morta. Ele tinha certeza que a filha dele estava morta. Então Jairo sai da sua casa, atrás de algo que o seu dinheiro não podia comprar. A única opção que Jairo teve foi de encontrar o homem de Nazaré, que ele já tinha ouvido falar antes. E alguém com certeza evangelizou Jairo e disse assim: existe um homem que pode transformar a vida da sua casa, da sua família e da sua filha. O nome dele é Jesus. Corre até o encontro dele, se lança aos pés dele, ele pode transformar a sua situação agora mesmo. Eu posso ouvir um amém? Então Jairo sai da sua casa desesperadamente. Quando ele vê Jesus passando, ele se lança aos pés de Jesus e diz: Jesus, vá até a minha casa, por favor. Estenda uma das suas mãos sobre a cabeça da minha filha, para que ela ressuscite. Naquele momento, Jairo está dizendo para si mesmo, quando ele se lança nos pés do carpinteiro lá de Nazaré, que todo o dinheiro que ele tinha, toda a autoridade, toda a influência que ele tinha, todo o poder aquisitivo, toda a pompa que ele tinha, não valia de nada diante do poder de Jesus Cristo. Porque Jairo estava com todo o seu poder, toda a sua influência, tudo que ele tinha adquirido na sua vida diante da sua filha morta, de que valia naquele momento, sendo que a sua vida não estava entregue a Jesus Cristo. Então ele vai, se joga aos pés de Jesus e Jesus falou: tá bom, vou lá até sua casa, vamos lá, vamos andando até sua casa, vamos ver o que aconteceu. Quando Jesus entra na sua casa, diz que tinha até música fúnebre já. E Jesus olha e acha estranho e fala assim: mas por que vocês estão chorando se essa menina está apenas dormindo? Aí eles começaram a caçoar Jesus. Fala: como é que é, Jesus? A menina está dormindo? E sim, ela está dormindo. Para Jesus era tão óbvio. Para Jesus era tão óbvio que apenas nas suas breves comunicações ele demonstrava o tamanho da nossa pequenez diante do seu poder. Então Jesus pede para que todos se retirem e fiquem apenas os pais e alguns que tinham acompanhado. Então ele diz umas palavras que são muito conhecidas e você deve conhecer. Ele diz: Talita cumi, menina levanta. Então instantaneamente o reino de Deus é estabelecido naquele lugar. Quando a filha de Jairo ressuscita, Jesus está dizendo para ele: está vendo, Jairo? Está vendo, Jairo? Tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você fez, tudo que você adquiriu na sua vida, todo o poder, todo o ouro que você tem, todo o prestígio que você tem nessa sociedade, não é nada se comparado ao meu poder. O que eu gostaria de deixar cravado no seu coração, meu querido, não importa se você vai se lembrar do meu nome amanhã, vão estar outras pessoas, você vai pular, você vai se divertir ainda mais, você vai celebrar na presença de Jesus. Não importa se segunda-feira você fala assim: eu não sei quem teve lá na sexta-feira, teve um carinha lá. Não importa. O que importa é que a palavra da cruz, essa mensagem da cruz, fique gravada no seu coração e que ela faça efeito, que ela transforme o seu coração, em nome de Jesus. Saiba de uma coisa e tenha a sua esperança nisso, que se você tomar uma posição hoje, não é possível que Deus tenha me mandado de São Paulo até aqui, numa igreja tão linda e tão maravilhosa, para fazer um showzinho para vocês. Até porque show vocês poderiam ter assistido em outros lugares. Existem pessoas que cantam melhor que eu, pessoas que tocam melhores que eu.
Eu entendo que Deus me trouxe até esse lugar porque Ele tinha um propósito. Não sei se é na vida de uma pessoa, de duas, de três, ou de todo mundo, dessa igreja, mas Deus tem um propósito, tem algo a fazer nessa noite. Eu preciso que você abra o seu coração e entenda o que o Espírito quer dizer à sua vida. Você precisa entender que você precisa tomar uma atitude, sair da onde você está, da onde você se jogou, da onde você se lançou, e dizer: eu vou sair desse lugar que eu estou hoje. Eu sou o cara, macho. Eu sou a mulher virtuosa. Eu vou sair desse lugar. Da onde eu me enfiei, da onde eu me coloquei. Eu vou me levantar. Eu vou encontrar Jesus. E eu tenho certeza que nesse mesmo instante, Ele vai transformar a minha vida. Eu preciso que você feche os seus olhos, erga sua mão direita e diga assim: eu vou me levantar. E vou ir até o encontro de Jesus. Diga mais uma vez, por favor, diga assim: eu vou me levantar. E vou até o encontro de Jesus. E eu tenho certeza que se eu depositar a minha fé nele, a minha vida será transformada instantaneamente. Diga assim: Senhor, eu coloco em tuas mãos a minha vida, a minha casa, a minha família, e eu declaro que o Senhor é o dono dos meus dias. Em Ti está todo o poder de transformação, de restauração. E diga assim: Jesus, olha aqui para mim, agora é um bate-papo entre você e Deus. Entre você e o Mestre. Feche os seus olhos e diga: Jesus, eu quero entender, por favor, me faça entender, que o seu reino só poderá vir sobre mim se a minha vida agradar a tua santa presença. Diga assim: então, Jesus, me faça ser a pessoa que tu queres, que eu possa abençoar mais, que eu possa reclamar menos, que eu possa depender mais de Ti, confiar e descansar no Teu poder. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, mas eu confio em Ti, Senhor, confio em Ti. Erga a sua mão, erga as duas mãos e adora Ele cantando comigo, diga: eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo, Pai. És meu Senhor, és tudo, sim. Meu Senhor, és tudo. Eu creio que Tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando e acalma. Nós passaremos por dificuldade, isso é verdade. Me levas pelo... mas nunca, nunca seremos desamparados. Curando todo o meu ser. Eu sei bem quem eu tenho crido. A minha esperança está no Deus que fez os céus e fez a terra. O meu socorro vem do Senhor que tudo criou. E a Ele eu canto. Eu creio
creio que Tu és a... Oh, Pai. És o alfa, és o ômega, o princípio, o meio e o fim. Eu creio que Tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a Ti, Jesus.